Fala pessoal, bem-vindos. Esse é mais um episódio do quadro Por Dentro das Residências. Eu sou o Fernando Sinquete, eu sou R3 de Medicina de Emergência do Hospital Santa Marcelina e eu tô aqui com meu fiel escudeiro, Rômulo Torquato. E aí, Rômulo? Como é que tá, Fernando? Tudo na paz? Tudo certo, cara? Queria te falar que hoje a gente saiu do eixo São Paulo e estamos indo distante, né? Pra onde que a gente vai hoje? Cara, hoje a gente vai falar com a Yasmin, que tá fazendo residência em Goiânia. E aí, Yasmin, como é que tá? Tudo na paz? Paz, bom dia. É um prazer pra gente, como da residência aqui do Hugo, falar com vocês, pra gente começar a contar um pouco dessa história que a gente está começando a construir aqui no Centro-Oeste. Legal. Rômulo, antes de mais nada, precisamos falar, né? O que você tá tomando aí hoje? Cara, tô tomando o café da assinatura. Hoje o café número 2 da assinatura, um bourbon amarelo, de Carmo de Minas, cara. Você que já foi pra Carmo de Minas. Café de 86 pontos e meio, torra média clara. Hoje eu fiz na Aeropress. Fazia tempo que eu não fazia uma extração na Aeropress. Fiz uma extração na Aeropress, ficou muito boa. Dei um ajustezinho em relação ao que eu costumo fazer, que eu queria passar um café um pouquinho mais encorpado. Passei com 3 minutos, ficou muito bom. E aí, o que que você tá tomando? Eu tô tomando um café lá do Peru, cara. Você acredita? Que Meu isso? irmão, meu irmão foi pra lá e trouxe pra mim. É um café de Vila Rica, não faço ideia onde seja, mas ele é um blend. Tem caturra típica e bourbon. Interessante, cara. Café legal. Eu tô vendo a cara aqui da Yasmin. Yasmin, você curte um café? Olha, não é que eu não curto, não. Tomava muito café. Aí eu comecei a ter muita pirose, muita dor no estômago. Aí eu dei uma cortada, tô um tempo sem tomar. Eu acho que eu vou ter que falar pro Gustavo anexar no R3 uma matéria só de café, porque assim, vocês estão falando tantas coisas, assim, eu tô assim, cara, Não, que eu acho. diferença, que outro nível. Pra mim, assim, se falar pra mim já é 100% arábico, eu já tô achando que tá muito, entendeu? Esse é o meu Não. grande conhecimento. E ó, eu vou te dar o diagnóstico do porquê que você tava tendo esses sintomas. Provavelmente é porque você tava tomando café Café pilão, ruim. Café É, ruim. café ruim mesmo, era café melita, do essas hospital, coisas. gente. Ou Café inclusive do hospital. Goiânia tem umas cafeterias sensacionais. Tem. Já passei pro Gustavo, que o Gustavo fica postando foto 5 horas da manhã com um cafezinho assim. Eu falo, cara, 5 horas da manhã merece um café bom. Não adianta se tomar essas porcarias antes de correr, mano. Café bom. Já passei umas cafeterias pra ele, mas ele ainda não foi. Depois eu te passo, tem umas aí que é Beleza. sensacional. É, não, E a gente pra quem tomava café não. de hospital, gente. Então é o café que É, tem, vulgo ruim, entendeu? a hora que você começar a tomar esses cafezinhos bons, vai dar tudo certo. E pra quem tá meio viajando e perguntando quem que é o Gustavo, quem que é o Gustavo, a gente vai chegar, a gente vai explicar. Mas antes da gente explicar quem que é o Gustavo, Yasmin, conta um pouquinho sobre a sua história aí, é, formação, né, até chegar atualmente. Tá bom. Então, eu sou Yasmin, eu sou natural aqui de Anápolis e me formei inicialmente em 2016. Eu terminei a faculdade de biomedicina na UFG. Quando eu estava terminando a faculdade, no último ano mais ou menos, eu descobri que não era o que eu queria. Porque, tipo, assim, quando eu entrei na faculdade, é aquela clássica, fiz o vestibular, não tinha ideia, não sabia se eu ia para exata, se eu ia para biológico, estava perdidona. Só sabia que eu não queria fazer cursinho, então eu fiz, passei e fui. Aí no último ano, é o ano que a gente tem mais contato com a prática, foi onde eu decidi que não, eu queria fazer medicina mesmo e graças a Deus eu tive apoio dos meus pais, que falaram assim, não, termina e a gente vai te apoiar até você entrar na faculdade. Não foi fácil, porque assim, não foi de primeira que eu passei, não foi. Foi um período que eu tive que ir pro cursinho, estudar, e ao mesmo tempo eu fiz uma prova de mestrado da UFG. E aí eu passei na prova de mestrado e a UFG fez a prova pela primeira vez, de portador de diploma. Fiz a prova de portador de diploma para medicina e entrei em 2016, né? Desculpa, eu formei em 2013, entrei em 2016. Fiz também na UFG, terminei 2021, bem naquele período que a pandemia já estava um pouco melhor, então não cheguei a trabalhar no Covid pesado mesmo. Trabalhei mais naquela época mais suave, que já estava.
E a única certeza que eu tinha é que eu ia fazer residência. Eu sempre fui uma pessoa que entrei na faculdade ciente que eu queria fazer residência, não sabia qual. Só que eu sabia que eu não queria nada que tivesse consultório. Nada contra os meus amigos que são de consultório, mas zero aptidão para tal. Então, naveguei ali entre cirurgia geral, anestésio, e a emergência caiu de paraquedas. Vou te falar uma coisa, de paraquedas. Porque, infelizmente, Goiás não tem a cultura de emergencista. Então, pra gente, a gente escuta assim, mas pra que você vai fazer emergência? Vai viver de plantão. Outra pessoa vai lá e dá o seu plantão. A gente sabe disso, a gente enfrenta isso diariamente. Mas, cara, caí de paraquedas e caí certo, assim. Literalmente, eu caí no X mesmo. Porque hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Que Eu legal. cheguei, eu cheguei até a... Fiz a prova de cirurgia geral, fiquei bem colocada, não fui. Aí, quando eu fiz a de emergência, eu fiz emergência e anestésio. Não passei em anestésio, passei em emergência e falei, vamos embora, vamos ver que bicho que dá. E, cara, assim, tinha pouquíssimos conhecimentos sobre a residência em si, porque nós não temos contato aqui. Então, assim, não foi uma coisa que eu cresci ouvindo na faculdade, os professores incentivando, não tinha uma figura de um emergencista importante aqui em Goiás para criar aquele sentimento, não, cara, é isso que eu quero fazer, vamos embora. Muito pelo contrário, a gente era muito deficitário na disciplina de emergência aqui em Goiás, na UFG pelo menos. A gente rodava em cais com recém-formado que tinha tanto ou menos conhecimento até do que a gente estava ali para ajudar. E então, assim, caí de paraquedas e, cara, caí no X muito certo. Como se diz, todas aquelas características que o emergencista tem, se a gente for colocar. Depois eu falei assim, gente, eu marquei todos os X e não sabia. Nasci pra isso, não sabia, né? Nasci para isso e não sabia. Hoje eu. Exato. é, Legal ver que você tá aí no meio da residência ainda nem enfrentou tudo, mas tá com essa disposição e animada, porque, cara, é de pessoas assim que a gente precisa. E quando você foi prestar a prova, você só prestou aí, você, tipo, Só prestei escutou aqui. falar como é que foi esse processo, assim, de escolher aonde você ia fazer. Olha, eu cheguei a fazer a prova de Brasília, mas eu não fiz para emergência, fiz para anestésio. Porque eu realmente estava assim, muito dividida, não sabia muito bem. E aí me falaram, abriu a residência de emergência no Hugo. Aí eu falei, beleza, não tem um hospital que eu acho tão melhor quanto o Hugo, igual a gente sabe que tem aqui também em Anápolis, no EANA, que são os hospitais de urgência daqui. A gente fala, cara, se você quer aprender emergência, você tem que ir para um hospital deste porte. Entrei no Instagram quando eu vejo Gustavo e Cristal. Cristal foi minha veterana na faculdade, gente, que é uma das minhas preceptoras. Eu falei, cara, vambora, vou fazer a prova. E foi a primeira prova. Então, era o primeiro grupo. A gente foi a primeira turma, eu sou a primeira turma de medicina de emergência de Goiânia. A primeira turma oficial mesmo do estado é aqui do EANA, que é um ano antes da nossa. Mas que, inclusive, a gente é muito parceiro, as meninas estão... A gente está sempre em intercâmbio com o pessoal de Anápolis. Fui fazer a prova, sim, só com a cara e com a coragem mesmo, sem saber muito sobre a especialidade. Falei assim, vamos embora, vamos ver o que vai rolar. Passei, aí mandei mensagem para Cristal, porque eu já tinha o telefone dela, que ela era minha veterana. Ela me mandou mensagem e falou assim, você vai assumir? Eu falei, vou. Aí isso foi na sexta, na segunda eu fui fazer matrícula e já fui. Então, assim, não deu tempo de pensar, não deu tempo de nada, assim. É igual, às vezes, os meninos... A gente recebe muita mensagem hoje do pessoal que está fazendo prova de residência. Prestei em tal lugar, prestei em outro lugar. Para onde que eu vou? Eu falo assim, cara, essa dúvida aí eu não sei te responder, não, porque eu não tive ela. Então, assim, para mim, foi lá. E eu acho que foi uma escolha acertada por todo o contexto que eu vivia naquele momento, né? Eu tinha algumas questões familiares. Para mim, foi muito preciso ter passado em Goiânia. Acho que
que no momento que eu tava não tinha condições de eu ir para fora. Também não era assim, não era um desejo pessoal. Eu queria fazer residência. Claro que a gente tem aquelas vontades de sempre fazer um programa muito bom e tudo mais, mas ao mesmo tempo, eu achei muito interessante a ideia de construir do zero. Falei assim, cara, não tem nada. A gente vai moldar É isso que aquilo eu que a ia gente vai ver. isso que eu ia te perguntar, na verdade, como é que foi pra você, assim, assumir esse desafio de ser primeira turma, assim, né? Que a gente sabe que nem ser primeira turma numa faculdade, né? Vai ter coisa boa, vão ter dificuldades, né? Como é que foi pra você esse processo, assim, de aceitar ser a primeira turma? Olha, é assim, eu fui muito tranquila. Não sei se era da minha característica mesmo, da minha natureza. Eu sou uma pessoa muito resiliente, então eu sei que eu vou ter problemas independente do lugar, do momento que a gente tiver. Se eu fosse para outro programa de residência, com certeza eu ia encontrar problemas, seja ele suas quinta, sexta, sétima turma. A primeira turma, a gente sabe que é mais difícil porque eu e minha R igual, que é a Maria Eugênia, a gente está literalmente abrindo os caminhos para os meninos. Então, os estágios que não deram certo, a gente já falou com o Gustavo, falou, ó, por esse caminho não vai dar, vamos trocar, recalcular a rota e ir por outro lugar. Então, assim, mas eu acho interessante, porque a gente está ajudando os nossos preceptores a escrever a residência. Então, isso é muito bacana, porque, por exemplo, a gente já tem ideias para os meninos que vão entrar agora. Se a gente, não, qual vai ser a função do R1? Qual vai ser a função do R2? Qual vai ser a função do R3? Porque eu e a Maria Eugênia, a gente era R único, então a gente era tudo. Então, assim, os meus R menos, para eles, a gente é o R3, é o R2, a gente é a figura acima. Então, agora que a gente vai ter literalmente as Três três camadas, né? divisões, isso, as três camadas. Mas isso é muito interessante. Então, a gente escreveu um documento no final do R1 para o R2, quando os meninos foram entrar, mais ou menos determinando as funções de cada um. Agora a gente vai revisitar esse documento com os meninos para poder falar assim, e aí, o que vocês acham que a gente acrescenta de função para o R1, o que vocês acham de acrescentar de função para o R2, e a gente determinar mais algumas funções para o R3. Então a gente não está só ali fazendo a residência, a gente está literalmente construindo a residência junto com os nossos preceptores. Isso é muito bacana. Então, assim, e a gente como a gente tem um canal muito aberto com todos os preceptores e com o Gustavo, que é o supervisor, então é muito bacana, porque a gente faz essa troca mesmo, sabe? Cara, eu vou te falar, esse é um processo contínuo, viu? Eu fiz Santa Marcelina, sou da sexta turma, o Fernando tá no R3 agora, e eu na sexta turma, a gente ainda tinha essa questão de continuar definindo o que era bom e o que era ruim, e até hoje tem. Então, todo final de ano ali, o pessoal se reúne, porque é dinâmico, né? Então, você passa num ano, tem um estágio que é bom, de repente, ano que vem, pô, um preceptor que era legal daquele setor saiu, algum fluxo mudou, e aí todo ano tem, pô, senta lá, e aí, o que que a gente vai manter pro ano que vem? O que que precisa tirar? Qual o estágio que não tá valendo a pena? O que que a gente, pô, fiquei sabendo de um lugar legal que dá para rodar, onde é que a gente consegue encaixar? E isso é uma construção constante. E bom que vocês estão. E que é uma construção constante, mas que nem todo programa tem, porque nem todo programa dá liberdade para o residente ir lá Sim. se expressar e falar, cara, não queria mais. Eu acho que para quem vem lá na frente não vale a pena rodar o que eu rodei e tal. Que bom que vocês aí, desde o começo, têm a oportunidade de sentar e conversar com a coordenação do programa para definir o que vale e o que não vale a pena, né, Fernando? E eu acho que o que é legal também é a questão que uma das coisas que a gente começou a fazer é no final de cada mês a gente fazer uma reunião administrativa, a gente faz, né, na verdade, uma reunião administrativa para a gente falar como foi cada estágio. Então, isso daí também é bom porque você pode não só reajustar a rota a cada ano, mas também de mês a mês para cada residente, né? Às vezes tem alguma coisa pontual ali que o Gustavo que não tá lá no dia a dia do residente, ele não tá vendo, então precisa passar esse feedback, sabe? Eu acho que é
é a oportunidade também de você construir uma cultura, né? Essa cultura Sim. de estar sempre ali passando isso para a supervisão, de estar sempre querendo buscar a melhoria. Isso é ótimo, né? É diferente de você chegar num lugar onde já está tudo estabelecido e às vezes você querer começar a fazer a mudança, às vezes é mais difícil. E para quem não conhece, Yasmin, conta pra gente o que que é o Hugo. Então, o Hugo, ele é o Hospital de Urgência de Goiás, né? Ele foi o primeiro hospital de urgência, ele já tem seus 30, 40 anos por aí. Então, ele é o hospital que recebia tudo até pouco tempo atrás, quando teve a inauguração do UGOL, do EANA. Mas o Hugo foi o hospital de referência do estado por muitos e muitos anos. Ainda é. Assim, a gente ainda tem muita regulação que a gente recebe, que em teoria não deveria ser para lá, mas acaba que vai para lá. Então, ele é um hospital terciário, e principalmente de trauma, né? Ele é um hospital que a gente é referência para trauma, então, seja dentro de Goiânia, em torno, a gente recebe. A gente é referência na unidade de AVC, então, que lá tem o projeto Angels, então a gente também recebe. Em teoria, a gente é porta aberta apenas para trauma, e o AVC normalmente ele vem regulado como AVC em janela, seja pelo SAMU, seja porque por já ter passado em uma UPA, ter feito a regulação e solicitado vaga zero. Nós também somos referência em hemorragia digestiva alta, também da mesma maneira, né? Pacientes regulados para lá. Só que a gente assim, a gente absorve muita coisa que em teoria não deveria ser para lá, por conta de déficits do Estado mesmo em relação à assistência secundária e regulações erradas. Mas é um hospital, eu não sei exatamente a quantidade de leitos, mas não é o maior. Hoje a gente sabe que o maior é o UGOL em relação à quantidade de leitos. Vou dizer em relação ao pronto-socorro, nós temos 10 boxes com 10 pontos de ventilação, então a gente consegue ter 10 pacientes em VM nos nossos boxes. Temos o aquário, que é literalmente onde a gente faz o primeiro atendimento e a estabilização do paciente que chega. Lá a gente tem 2 pontos de oxigênio também, então a gente consegue manter assim, né? Entubar e deixar 2 pacientes em VM lá. E temos a retaguarda. A retaguarda, em teoria, são os pacientes que necessitam de UTI, mas estão melhores, ou a gente já conseguiu melhorar eles no box e a gente transferiu eles para a reta, aguardando o leito de UTI, ou às vezes a gente consegue até manejar e transformar ele em leito de enfermaria. A gente sabe que o ideal é que o paciente fique menos de 12 horas no pronto-socorro, mas não é uma realidade, né? A gente trabalha, às vezes, com uma semana de paciente dentro lá, que a gente já está manejando. Então, a gente até brinca, a gente fala que a gente faz emergência, a gente aí sai do aquário, vai pro box, aí fica uma semana, a gente fala, meu Deus, a residência já virou de intensiva, Jesus amado. Porque a gente sabe que a gente não tem vaga suficiente, a gente não consegue girar leito de uma maneira tão rápida, né? Por ser um hospital em referência de trauma, então a gente tem muito paciente com TCE muito grave, que aí vai ter todo aquele processo de reabilitação, que a gente não vai conseguir dar alta rápido na enfermaria, na UTI. Então, pacientes que estão em VM vão para UTI, em média 5, 10 dias, por toda a questão de decanular ou ter que ir para tráqueo. Então, a gente não consegue girar esses leitos com uma rapidez que, em teoria, o pronto-socorro necessitaria, porque a gente não para de receber. Assim, é o tempo inteiro, SAMU chegando, bombeiro chegando, paciente regulado. Então, assim, e o Hugo, ele é um hospital do estado, gerido por OSs há alguns anos, então sempre tem essas trocas. Quando nós entramos na residência, era uma OS que era um formato que o Gustavo e o pessoal que montou a residência tinha escrito. A gente não tinha tanta, como se diz, a gente não tinha tanta importância, vamos colocar assim, porque a gente não existia até então. Era clínica médica, cirurgia geral, neurologia, neurocirurgia, que ficava dentro do pronto-socorro. E a gente era os que passava lá, olhava os boxes, discutia ali com o Gustavo, com o outro preceptor, e sugeria para as equipes assistentes
alterações de prescrição, de manejo, de conduta. Quando trocou a OS, o Gustavo hoje é o coordenador do pronto-socorro, ele remodelou tudo. Então, hoje a gente tem, basicamente, a medicina de emergência cuidando de todos os pacientes, principalmente dos pacientes que estão em VM, obrigatoriamente são nossos, independente dele estar sendo acompanhado, dele ser internado pela neurocir, dele ser internado pela neurologia, todos obrigatoriamente precisam ser vistos pela medicina de emergência. Hoje a gente admite basicamente todos os pacientes. A gente divide espaço principalmente com a cirurgia geral em relação à admissão nos traumas, porque tem essa residência também de cirurgia geral. Mas assim, a gente entra em todos os traumas com eles. Então a gente admite basicamente 100% dos pacientes. É muito raro a gente não admitir os pacientes. É só se a gente realmente tiver, todos os residentes estiverem ocupados, todos os chefes estiverem ocupados, e se por exemplo, um trauma de menor gravidade, aí só o residente da geral admite. Então hoje a gente tem um papel central dentro do pronto-socorro, então mudou muito. Tanto é que a especialidade se tornou muito mais conhecida depois dessa mudança, né? Isso mudou em junho do meu primeiro ano, então em junho de 2024. Então dali para frente a gente teve um papel de destaque muito grande. A gente hoje é literalmente um papel central dentro do pronto-socorro. Antes a gente era os chatos que incomodavam para mudar a prescrição. Hoje nós somos os chamados para qualquer procedimento, para qualquer intercorrência, para qualquer manejo de paciente. Legal ver dessa evolução. Eu dentro do Santa Marcelina já há bastante tempo, pude acompanhar isso acontecendo dentro do nosso programa também, de forma menor. Eu acho que ainda tem muita mudança que a gente precisa ver lá, mudança às vezes até divisão da coordenação e tudo, mas é uma mudança importante. E deixa eu perguntar, você falou que vocês estão sempre junto com a cirurgia geral, dividem espaço. Como que é a relação de vocês com a cirurgia geral? Porque tem muito programa que rola uma rixa grande, sabe? Eu, quando era residente, tinha umas brigas boas, assim, as duas especialidades às vezes não se bicavam. Hoje, lá no Santa Marcelina, a gente consegue conversar muito bem, o pessoal tem uma relação excelente, tudo funciona muito bem em equipe. Mas tem lugar que esse Meio trabalho truncado, em né? equipe é meio truncado. Exatamente. Às vezes o pessoal não bate o santo, não. Lá como é que é? Depende do mês, tem residente mais fácil, residente mais Até que difícil. assim, olha, os residentes da cirurgia geral, normalmente eles não são muito, assim, eu não tô falando mal, só tô dizendo assim, o rodízio do PS não é um lugar que eles mais gostam. Então, a gente em relação a dividir procedimento, muito raro, assim. Às vezes eles discutem mais pelo dreno de tórax, aí é onde pode dar como se diz, algumas polêmicas. Mas em relação assim, a gente tem um relacionamento muito bom, tanto dos residentes quanto dos chefes. Às vezes dá uma divergência de opinião, mas eles viram também a nossa importância dentro do atendimento, chamam a gente é muito parceiro no sentido de dividir as coisas, mas também porque foi uma coisa que foi construída com muito respeito. A gente nunca chegou assim, já impondo ou querendo, não faz isso, tá errado, parará. A gente foi construindo esse relacionamento aos poucos, de uma maneira onde a gente sempre respeitou muito a opinião deles e fomos mostrando a nossa importância ao longo do tempo. Eu acho que esse foi o diferencial. A gente, como diz, não chegou chutando a porta e falando assim, não, a gente Aham. que vai fazer, né? Mas de vez em quando ainda acontece, assim, não é assim, não é tal, mas muito raro, assim, nesses tempos que eu passei no PS, é muito raro, assim, eu ver, e como a gente trabalha de plantonista lá também, fora da residência, nos dias que a gente está de plantonista, os meninos da geral mesmo, os staffs da geral, que são nossos staffs, como se diz, de segunda a sexta, chamam a gente pro trauma também. Tipo assim, a gente tá de plantonista, chama, não, vamos entrar junto para poder vocês ajudarem a gente, seja na via aérea, seja no acesso, se a gente tiver que fazer uma toracotomia,
vocês estão focados nisso e a gente está focado em fazer a nossa parte. Uhum. Você falou que é, a cultura do emergencista está sendo criado aí dentro do hospital e tudo mais, mas depois que começou a fazer residência, como é que foi a sua impressão inicial, assim? Era muito diferente da realidade que você teve contato na faculdade? Como é que era isso? Absurdamente diferente. Porque, para início de conversa, a gente não tinha figura de emergencista na faculdade. Nenhuma, assim, eu tinha uma professora que ela era hepatologia, ela é patologista, intensivista e dava disciplina de emergência porque ela gosta. Mas, assim, eu não rodei no internato no Hugo na emergência, né? Eu rodei lá no meu eletivo de UTI. Mas eu rodava nos CAIS, então, assim, não tinha nem, nenhuma referência, assim, para falar para você, ah, não, fulano é. Não, não tinha. Hoje, quando eu entrei na residência, quando eu entrei mesmo, né, em março, até a mudança ainda não tinha essa figura também. Passou a ter depois da mudança, quando mudou toda a forma como se reestruturou o pronto-socorro de maneira geral e a residência entrou junto com a mudança, né? Mas, por exemplo, os meninos da UFG hoje rodam lá no PS com a gente. Então, para eles é uma visão totalmente diferente. Tanto é que, assim, o meu R- rodou lá. Então, ele já viu a diferença. Os meninos, as turmas subsequentes estão rodando lá. Então, hoje eles rodam um mês com a gente no pronto-socorro, basicamente. Então, e é com a gente, não é, tipo, não é com as outras especialidades, é especificamente com a residência. Então, eles vão nas nossas aulas teóricas, ficam com a gente, seja fazendo procedimentos, seja tendo discussão lá no pronto-socorro mesmo, ajudando, participando dos primeiros atendimentos, do manejo do paciente no box. Então, assim, eles vivem o que a gente vive na residência dentro do possível do internato, obviamente. Mas para eles é uma visão totalmente diferente, porque hoje eles têm a visão de 3 emergencistas direto, né? Que é a Cristal, o meu outro chefe, o Guilherme, que é emergencista também de formação, e a Murielle, que é a nossa RT. Ela tirou a prova de título de emergência, ela é cardiologista por formação, mas ela tirou a prova de título de emergência há 2 anos, em 2024. Então, assim, eles têm contato direto com os 3, que são basicamente os 3 chefes que estão na assistência, né? Hoje. Então, mudou muito, assim, absurdamente. Para os meninos hoje para quem está rodando no internato, é totalmente diferente. Porque eu não tive, é igual eu falei, não foi uma especialidade cultivada. Como não é ainda? Sim. Né? A gente sabe que a gente está. São Paulo, acredito que seja uma realidade um pouco diferente daqui. Mas aqui é uma especialidade que as pessoas me perguntam ainda, terminando o R2. Mas depois que você terminar, você vai fazer qual outra? Você vai fazer qual especialidade? Não, a gente Então, ouve. Isso ainda acontece aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo já cresceu muito, muito programa, muita gente. A galera já tá dominando o mundo aqui. Mas a gente ainda tem essas dúvidas também. Imagino o quanto que é para vocês, assim, se aqui que já cresceu, a gente ainda tem os desafios para vocês, então deve ser uma loucura. E, cara, quantas vagas de residência vocês têm por ano? 3. 3 vagas. No meu ano, a gente tinha completado as 3, só que aí um dos meus R iguais desistiu no final de dezembro. Então, temos 2 R2, eu e Maria Eugênia, 2 R1s, Gleidson e Jordana. Ah, Então, legal. em teoria, ficou 2 vagas ociosas, né? Uma no primeiro ano nosso e outra nos meninos. Ah, acontece, viu? Ainda mais programa no É, começo. Aqui no Santa a gente tem 6 vagas e até hoje não formou nenhuma Maldição turma de do sexto elemento. a maldição do sexto dos elementos. Quando entra a turma nova ali, a gente já faz a aposta de quem vai desistir, porque todo ano alguém desiste. Nunca formou 6. Cara, e deixa eu falar, você falou que você é de Anápolis, né? Pra só quem não sabe, Anápolis é uma cidade, pô, uma baita cidade ali pertinho de Goiânia. Tá quantos quilômetros? É bem pertinho, né? Não é? 54. Coladinho. Mas conta pra gente, pô, a questão de moradia ali. Hoje você mora perto do hospital, é fácil de achar lugar pra morar.
a maioria dos residentes mora por ali, mora longe? Como que é pra quem, tipo, quer ir pro Hugo essa questão de moradia? Olha, não é difícil, porque como lá tem, o Hugo é muito antigo e tem diversos programas de residência há muitos anos, então tem muita kitnet lá perto. Então, assim, não é difícil conseguir pelo menos uma kitnet lá próximo e até para dividir, porque tem muita gente de fora, principalmente como os programas agora não, assim, o do Hugo em si é a SES, né? Mas você consegue fazer várias provas para o mesmo para o mesmo programa e tudo mais. Então tá vindo muita gente de fora. Mas tem bastante kitnet. Eu sou privilegiada porque minha tia mora em Goiânia, então eu moro com ela. Então, assim, eu moro com a minha tia lá. Mas igual, a minha é igual mesmo, ela é de Goiânia, só que ela morava num outro ponto de Goiânia. Aí no meio do R1 ela mudou para de frente pro Hugo, assim, de frente mesmo. Então, assim, não é difícil. Não, assim, logicamente que o valor do aluguel, essas coisas deu uma aumentada, como tudo aumentou, mas não é um custo de vida tão absurdo quanto, por exemplo, Brasília é muito mais caro, mas não é um custo de vida tão absurdo assim. Goiânia em si não é tão absurdo, não só questão de aluguel, mas não é difícil conseguir moradia lá perto, não. Ainda mais pelo fato do Hugo já ter diversos programas de residência há muitos anos. Então, já é uma prática comum. Legal. E vamos destrinchar um pouquinho aí das grades curriculares. Você quer falar um pouquinho aí de como foi o seu R1, como Beleza. está sendo o seu R2 e os planejamento futuro para esse ano que vai se iniciar em março aí para você? Ó, no R1 é o ano que a gente fica mais no Hugo, basicamente. Se não me engano, eu rodo fora só no ECAD, que é o Hospital de Pediatria. Mas são 6 meses de pronto-socorro. Temos PS da Neuro, que é dentro do PS também. 2 meses de enfermaria, que é os meses mais, assim, um tanto quanto turbulentos. E essa enfermaria aí, conta para nós. Então, eu e a Eugênia sofremos mais do que nossos R1s. A gente sofreu a enfermaria no sentido de que a gente realmente tinha enfermaria de manhã e ainda tinha ambulatório à tarde. A contragosto do Gustavo. O Gustavo tentou de todas as maneiras, mas na época os chefes do programa não abriu mão e a gente tinha que fazer ambulatório à tarde. Nossa Senhora, assim, A morte foi... por emergencista, né? Você escolhe emergência Nossa, porque você tá fugindo disso. Alguém que incube esse negócio. nossa, não era Aí, fácil. Mas como diz, né? É igual eu falava na época que eu tava rodando. Eu falava assim, gente, não é a minha residência, eu só tenho que passar por isso pra eu chegar no próximo obstáculo. Vamos viver pra passar, porque senão não vai dar. E é isso. E aí o único que eu rodo fora, se não me engano, é só o de pediatria mesmo. No R2, a gente já começa a rodar mais fora. A gente fica oficialmente 3 meses no pronto-socorro, 4 meses no pronto-socorro, incluindo PS de cirurgia, que aí em teoria a gente fica só com a equipe da cirurgia geral. Aí a gente já começa a rodar mais fora. A gente faz psiquiatria, né? A parte de emergências psiquiátricas. A gente roda oftalmo, UTI PED e cardio lá no UGOL. Que é, como o Hugo não tem hemodinâmica, então a gente não recebe, em teoria a gente não deveria receber nada cardiológico em relação a infarto. Mas às vezes a gente ainda recebe. Então a gente roda no UGOL porque lá tem hemodinâmica, então as emergências cardiológicas em teoria a gente vê lá. E como que é a nossa dinâmica no pronto-socorro, né? No R1 a gente faz tudo mesmo. A gente evolui o box com os nossos, assim, a gente evolui os boxes, passa com o chefe, terminou, você fica para as admissões. Porque sempre roda um R1 de emergência, um R2 de clínica do Hugo, porque eles voltaram a rodar com a gente depois da criação da residência, que eles rodavam fora. Com a criação da residência de emergência, eles voltaram a rodar no PS do Hugo. E normalmente é um ou dois R2 externos.
seja de clínica do HGG, que é o outro hospital aqui também, ou algum R externo. Então, normalmente, em teoria, é para ter pelo menos 3, 4 residentes. Acontece de ter 2. Aí o bicho pega. Mas fazer o quê, né? Então, no R1, a gente roda 6 meses. Eu fui... Aqui rodou 6 meses seguidos. No final de março, eu já tava assim, meu Deus, socorro. Porque é pancadão. Das 7 às 19, 7 às 19 mesmo. É de segunda a sexta, só que na quarta a gente tem aula, né? Todas as quartas a gente tem aula no período à tarde. Então, a nossa tarde é reservada para parte acadêmica. E a gente faz tudo no box. No box, na admissão, com os chefes. No R2, o que eu e minha R igual fizemos foi, a gente ajudava os meninos se precisasse no box no sentido de procedimento, auxiliar em alguma dúvida em relação ao ultrassom, acompanhar, mas as admissões eram nossas. Claro que, assim, quando o R1 terminava, ou os meninos, a gente acompanhava as admissões deles. É aquilo que a gente falou. Eu e a Maria Eugênia, a gente é basicamente R único. Então, a gente faz as mesmas... A gente é quase R3, R2, R1, a gente é... Né? É tudo um pouco, né? Tudo um pouco. E a gente precisa saber todos os pacientes que estão no pronto-socorro. Assim, pelo menos o nome, por que ele está aqui, o que está faltando, o que a gente tem que resolver. Isso a gente precisa saber. Só uma dúvida rapidão, desculpa atrapalhar. Quantos pacientes geralmente ficam assim no pronto-socorro, entre ali os boxes e a retaguarda que você falou? Na Então, média, na dia média, comum. dia comum, 15. Tá, boa. 5 vagas de reta, 10 vagas de box. Isso é um dia comum. Só que o dia comum nosso é mais ou menos uns 20, Entendi. que fica ali assim, ó. Aí a gente vai dando umas organizadas. Os pacientes, em teoria, de menor complexidade, quando o Gustavo assumiu, ele fez uma redefinição de fluxo. Por quê? A sala de emergência, antigamente, era um negócio só. Então, menor complexidade estava lá, o do box estava lá atrás, a gente não conseguia nem chegar no do box direito, porque estava aquele monte de paciente. As maquinhas tudo enfileirado, uma do ladinho da outra, ou aguardando reavaliação da equipe para receber alta, ou menor complexidade porque chegou uma ficha amarela regulada. Então, o Gustavo criou uma unidade de decisão clínica, que é onde os pacientes de menor complexidade, quando chegam lá na triagem, triou amarelo, vai para lá. Uhum. Então, eles já nem entram dentro da sala de emergência. Isso Boa, desafogou absurdamente, porque a gente não conseguia, às vezes, chegar no paciente do box, de tanto paciente que tinha. Porque não necessariamente esses pacientes iam ficar internados, mas a gente não tinha um lugar físico para deixá-los. Então, tipo assim, beleza, ele vai fazer exame de sangue, ele vai fazer tomografia, mas ele ficava ali. Uhum. Então, agora não, a gente tem esse lugar, essa sala. Assim, até a gente fala assim, na reforma que estão programando, é para ela ficar mais próxima da sala de emergência, para ficar até mais fácil. Mas ela fica um pouco mais distante, mas a gente tem essa redefinição do fluxo. Nós ainda da residência, não rodamos lá, porque a gente realmente falta emergencista formado para dar conta dos 2 fluxos. Uhum. Em teoria, lá ficam as pessoas que dão plantão e que não têm RQE, seja de clínica, né? Então, como a gente não pode acompanhar, a gente, por enquanto, está ficando só na sala vermelha, né? Só na sala de emergência. Mas a ideia é que, com o passar do tempo, a gente já consiga colocar a menor complexidade para ser acompanhado também na residência. Aí, no R2, a gente faz isso, a gente fica nas admissões, ajudando os meninos nos boxes e manejando a sala vermelha. Tipo assim, troca de lugar, ajudando o pessoal mesmo. E fica nessa função. No R3, a ideia é mais ou menos essa, no sentido de... Aí os meninos, os R1s no box, os R2 nas admissões, e os R3 acompanhando no box e nas admissões. E fazendo mais ou menos a gestão do local, né?
E aquele ajuste fino de mais de conhecimento que a gente acha que a gente precisa ter. Então, em teoria, os meninos vão discutir os casos dos blocos com a gente. Se a gente tiver dúvidas, a gente vai conversar com a preceptoria. Mas, em Uhum. teoria, é para o preceptor ficar ainda mais distante, no sentido assim, não distante, eles sempre estão lá, né, das 7 às 19. Mas não vai ter aquela obrigatoriedade de ficar o tempo todo o R1 só com o preceptor, entendeu? Uhum. Em teoria, é para a gente. Os meses que tem o R3, que infelizmente não são todos os meses, justamente por não ter fechado todas as vagas, a gente vai meio que desafogar um pouco no sentido assim, não, discute, vê o que precisa, alguma dúvida, e aí a gente senta e conversa com o preceptor. Então, o preceptor vai ficar um pouco mais livre para poder ajudar na admissão, para poder ajudar no box, no sentido até mesmo de procedimento e outras pendências que for acontecendo. No R3, a gente também roda muito fora. Então, assim, concentrou muito o R1 no Hugo mesmo. Isso acho que é bacana porque a gente tem um crescimento absurdo. Aí você aprende o fluxo do hospital, você pega o pesadão mesmo no R1. O R3 a gente vai rodar gestão, então a gente roda com o Gustavo, a gente roda no PS ainda 3 meses. E rodamos GO, PS de nefro na Santa Casa. A gente roda mais um mês em PED, UTI de queimados. É isso. Ah, eu esqueci que no R1 e no R2 a gente roda na intensiva também, No próprio Hugo? no próprio Hugo. Top. Mas se quiser rodar fora, é possível. Uhum. Aí a gente já fez algumas alterações e, em teoria, a gente teria que rodar na UTI PED no ECAD, que é o mesmo lugar que a gente faz PED, Uhum. sala vermelha. Só que aí a gente descobriu que UTI PED do UGOL era mais interessante porque é trauma. No ECAD já não chega. Então a gente alterou no R2, então a gente já passa na UTI PED do UGOL, que ela é uma UTI que recebe paciente de trauma, né? Uhum. E aí a gente vai rodar no UGOL lá no R3 em queimados, porque a gente também não recebe queimado no Hugo, né? O... Cara, sabe o que eu ia perguntar? Parte de pro PS clínico, assim, sepse, coisa, insuficiência respiratória, casos estranhos e esquisitos que precisa dar aquela fosforilada. Chega bastante no Hugo, vocês veem quando roda no Gol, onde que tem bastante disso. Chega bastante no Hugo. Chega bastante no Hugo. Assim, é igual eu falei, apesar de sermos referência para esses específicos, HDA, AVC e trauma, cara, chega tudo. Regulado mesmo, chega tudo. Aham, sim. Igual ontem, E, ontem até, inclusive, teve um caso que chegou, era um paciente demanda espontânea mesmo, não era nem regulado, pôs pra dentro, ficha laranja, frequência respiratória de 40, frequência cardíaca 120, abri um protocolo de sepse e tava certo, foco pulmonar e tudo mais. Então, assim, a gente tem esse contato. E o que acontece? Como os pacientes também ficam muito tempo internados, desce muito paciente também. tem Porque lá bastante não tem fluxo aquela reverso. interface. Isso. Não tem a interface, tipo, o time de resposta rápida manda para UTI, Uhum. manda pra gente. Então a gente tem que manejar, às vezes, do zero, tipo, a insuficiência respiratória, sepse, TEP, a gente pega bastante. Aqui em São Paulo, o pessoal tem tido muito estágio no pré-hospitalar, sabe? A maioria acho que quase todas as residências de São Paulo hoje a gente está rodando no pré-hospitalar, que a gente tem uma vantagem em São Paulo, que o pré-hospitalar é gigante, tem um SAMU enorme, muita unidade avançada, a gente tem o grau, que é o pré-hospitalar do Corpo de Bombeiro, né? É, o grau é uma equipe pô, já mais antiga, atualmente não tem emergencista de formação, tem uma galera que tem título lá. Bom, e é um serviço também mais específico, assim, muito voltado para o trauma. Mas o SAMU que tem renovado o corpo clínico, assim, tá com bastante emergencista, muita gente boa, então consegue abraçar todo mundo, muita gente bastante acadêmica. Como é que é a realidade de vocês em Goiânia? Ainda dando os primeiros passos nisso aí? Longe? A gente Uma longe. briga a ser lutada?
uma briga a ser lutada com vários e vários longos e longos passos ainda. Eu e a Eugênia, em teoria, teríamos que ter rodado no pré-hospitalar no R2. A gente rodaria no SAMU. E aí, pra você ver o tanto que é difícil que eles não aceitaram. Ah, nunca vi falar de residente. Aí a gente falou, moço, então, deixa eu te contar. A gente Existe. existe. Aí o que acontece? O Gustavo conseguiu a parceria com o CIAT, que é dos bombeiros, Uhum. e é a unidade que tem o médico, pra gente rodar no R3. Acho que a gente vai rodar 2 meses, justamente para poder cumprir os 2 meses seria um mês no R2, um mês no R3. Então, assim, aqui em Goiás, assim, acho que ele não tá nem engatinhando ainda, acho que ainda tá em formação. Tá bom, nem nasceu ainda, Infelizmente, né? não. Infelizmente, assim, eu queria poder ter outro, outra fala para vocês, mas assim, o nosso pré-hospitalar ainda é muito, muito deficitário. Tanto no sentido de, assim, tanto no sentido de aceitar, né? Por exemplo, a gente não conseguiu rodar, acho que o pessoal de Anápolis também não conseguiu rodar no SAMU, e a gente não tem emergencista. Não, isso é uma coisa também. Às vezes você roda, é, se, às vezes o cara não é emergencista, mas pô, tem um mindset, é um Sim. bom médico, já muita experiência. Mas às vezes você pega um cara também que, tipo, completamente aleatório, não acrescenta muito no aprendizado. Às vezes é melhor não ter do que ter um negócio muito ruim, sabe? Mas era mais pra gente saber como é que tá. E é interessante, né, Rômulo, porque aqui no Por Dentro das Residências a gente só tinha conversado aqui de São Paulo, né? E aí a gente começa a ver a realidade de outros lugares, né? E eu acho que as residências aqui de São Paulo, elas estão estruturadas mais ou menos que igual, assim, né? Você vê que R1, R2, R3 ali, mais ou menos os estágios são parecidos, muda o nome, muda o hospital, mas já é uma coisa diferente, né? E Yasmin, outra coisa que você falou, que são das atividades acadêmicas. Um pouquinho pra gente, como é que é? Então, toda quarta a gente tem nossas aulas teóricas. Em teoria, a quarta tarde toda. A gente já chegou entre 1 da tarde e sair às 19, fazendo várias aulas. Agora, a gente está com uma proposta que a gente estava até conversando. Eu estava até conversando com o meu chefe ontem, um deles que a gente vai acrescentar um dia de artigos na semana. Em teoria, o R3 vai apresentar os artigos, o R2 e os R1s vão dividir as aulas. Porque eu, a Eugênia e os meninos, R1, a gente estava dando as aulas. No começo, basicamente, os chefes estavam quase todas as aulas, porque era eu e a Eugênia, né? Então, não tinha muita gente. Então, ficava meio que repetitivo. Agora a gente tá com essa ideia de um outro dia da semana, além da quarta, a gente fazer como seria um clube de artigos, sabe? A gente vai apresentar começar com os mais clássicos até os mais novos, né? E a gente está com uma proposta também, até estava conversando com ele, da gente tentar estabelecer alguns temas meio que padrão que a gente tem que revisitar todo mês, né? Tipo, via aérea, choque, pra gente. Porque acaba que é a nossa realidade do dia a dia, pelo menos uma vez no mês a gente precisa revisitar esse tema, seja até mesmo de uma maneira de um artigo novo ou algum outro artigo. Mas o Gustavo mais ou menos fez um cronograma de aulas. Hoje quem está à frente desse cronograma de aulas é a Cristal, ela que está mais à frente da parte acadêmica. Então ela sabe ela tem a sequência e aí vai dividindo por temas, né? Assim, vai dividindo por mês para a gente conseguir vencer. E a gente tá adicionando medicina baseada em evidência também. A gente tenta colocar um diazinho ali, pelo menos umas 2 horinhas da quarta, para poder também acrescentar. Legal. E conta um pouquinho pra gente com relação a plantão. Tem plantão noturno? Não tem? Tem plantão de final de semana?
não temos plantão noturno e não temos plantão de fim de semana. A não ser estágios externos, né? Que aí a gente segue o cronograma do estágio. Mas nosso mesmo no PS, por enquanto, de segunda a sexta, das 7 às 19, exceto quarta, que é das 7 às 13, né? E depois a gente fica para as aulas. Então ainda não tem. É um projeto, é porque realmente falta mão, né? Não tem emergencista suficiente para ficar de preceptor à noite. Então, realmente, não falta mão. Então, é um projeto do Gustavo que, à medida que for formando as turmas, a gente vai assumindo determinados lugares para poder passar a ter esses plantões noturnos, fim de semana. No Sim. fim de semana, a gente trabalha fora da residência lá no Hugo, né? A gente dá plantão fora da residência lá no Hugo. E respeita 60 horas certinho. Respeita. E Pelo você menos falou aí assim, de dar plantão por fora, consegue conciliar? Como é que tem sido isso? consegue. O rodízio mais difícil de conciliar plantão noturno ou plantão externo é o da enfermaria. Porque, infelizmente, precisa chegar cedo para evoluir os pacientes. E você fica muito cansado. Mas os meninos já tiveram, pelo menos, a vantagem de não ter o ambulatório à tarde. Graças a Deus. Então, eles já conseguiram ter mais um tempinho livre. E eu acho que o Gustavo conseguiu pro R3, ó, Deus me livre, não volto na enfermaria mais não. Para os próximos R1s rodar só um mês na enfermaria. Então, para eles vai ser menos doloroso ainda, entendeu? Mas consegue sim dar plantão, tudo conversado. A gente organiza. Sempre que a pessoa vai rodar no PS, a gente externo, a gente fala, ó, se você tiver um plantão noturno, um dia específico, já avisa, a gente libera 2, 3 horas antes para você poder ir pro plantão. É tudo muito conversado. Legal. Isso é bom, né, Fernando? Isso é ótimo. E eu queria aí partir para um outro lado da conversa, mas te perguntar agora que você está entrando no R3, o que que você viu de evolução em você desde que você começou a fazer residência? Nossa, é assim, absurdo, né? Quando você entra no R1, você tem a certeza que você é um Neandertal. Aí, mais ou menos em agosto, setembro, você fala assim, nossa, parece que eu dei uma melhoradinha, assim, né? Cara, a curva exponencial é absurda. É assim, como se diz, chega a ser ridículo, tanto que a gente cresce no R1. Cara, você cresce até se você não quiser. Eu até brinco com os meninos, eu falo, se você ficar aqui observando, você já tá crescendo. Alguma coisa, pode ter Só por certeza. osmose você vai aprender Exato. um monte. Que você fala assim, gente, você não sabe nada quando você forma. É absurdo, sim. E aí eu fico assim, gente, como que o povo tem coragem de dar plantão no Sala Vermelha, cara? Eu falo assim, meu Deus do céu, foi muito maluco. Porque assim, é absurdo. A gente é um crescimento, assim, muito grande no R1. Eu acho que o R2 faz um platô. Eu não sei se você teve essa sensação, mas acho que no R2 a gente faz um platô. Até o R2 a gente fala assim, nossa, o R2 é mais chato. Porque parece que você não tem aquele pulo tão absurdo que você teve no R1, que aí você fala assim, parece que eu não tô aprendendo nada, mas no fim, logicamente que você tá, mas parece que você não tem mais aquela... Parece que você melhorou um pouco a deficiência, o déficit. Já não tá tão absurdo, mas assim, o crescimento é absurdo. R2 parece que a gente refina um pouco mais, né? Acho que tem aquele refinamento um pouco mais do conhecimento. E a gente aprende de uma maneira diferente que é ensinando, né? Que acaba que como a gente ensina os R1s e a gente fica com eles, então a gente vê crescimento no ensinar, né? Mas assim, o pulo de conhecimento é gigantesco. Eu vejo isso hoje, no meu R1 mesmo, né? O Gleidson que tá lá. Gente, o menino entrou de um jeito, hoje ele tá absurdamente E é muito dominando a bacana Sala Vermelha. acompanhar essa evolução, assim, né? Quando É você muito legal. tá como R+, você vê os seus R- ali, a forma como eles entraram, você acompanha, sei lá, um primeiro mês de residência e depois você vai rodar no final do É. R1 e aí você vê a pessoa completamente diferente, assim, é muito bacana ver essa evolução, né? Eu
eu mesmo tive a oportunidade de rodar em diversos estágios com o Dr. Rômulo, né? E isso foi muito bom. Eu fui R3 do Fernando quando ele entrou, né? A turma do Fernando é uma baita turma. Porra, 5 caras é muito bom. 5 sempre, porque não tem 6 no Santo. É, mas é muito legal ver os caras entrando, dando cabeçada em coisas simples e no final já voando sozinho. Sim, E, acho que é muito satisfatório, né? é. E Yasmin, o que que você acha que assim são as próximas brigas que vocês vão comprar na residência de vocês? Quais são as próximas melhorias que devem ser buscadas? Que existe um monte, né? Aí você tem que escolher aí qual que é o próximo ponto que eu quero melhorar, o que que o programa tem que melhorar. Porque se for falar tudo, porra, a gente precisaria redesenhar muita coisa, mas o que que é o objetivo de vocês em curto prazo, assim, de cara, acho que isso aqui a gente precisa melhorar nos próximos anos, tem um déficit nessa parte que com certeza tem, ainda não conheci nenhum programa de residência perfeito, né? Com certeza. Assim, a curto prazo que a gente quer melhorar ainda mais na parte acadêmica, com esses acréscimos da parte do clube de artigos. É, a gente quer tentar ver se a gente consegue ter mais aulas práticas, porque realmente a gente tem muito pouco, a gente vive mesmo. Nossa prática é dentro do PS mesmo. Então, assim, às vezes os meninos falam, porque fulano tem uma sala de treinamento, não sei o que, eu falo assim, cara, sua simulação é lá dentro, comigo do seu lado, com o chefe do outro lado, falando que é o seu momento. Não sei se isso é melhor, eu acho em certos pontos até melhor, porque obviamente como a pessoa não fica desassistida, então não sei, acho que cresce mais, mas enfim. Mas a curto prazo é conseguir colocar os artigos também, que acho que a gente vai crescer muito mais na parte acadêmica para isso. E agora na assistência, a gente quer mais emergencista. Que acho que a curto prazo é o que a gente precisa. A gente precisa de mais emergencista mesmo, assim. Acho que a formação nossa, a formação do pessoal de Anápolis, que a gente vai tentar roubar eles pra gente lá no Hugo, é pra gente poder acrescentar mais. Porque é o que faz falta, né? Querendo ou não. Não, isso com certeza. Eu sou da sexta turma do Santa, que eu já tinha falado, peguei já o negócio muito lá na frente. Mas por exemplo, eu peguei uma época que a nossa residência deu uma desestruturada após pandemia. A turma antes da minha tinha bastante preceptor emergencista. A pandemia deu uma boa bagunçada no negócio, saiu bastante gente. E quando eu entrei no R1, eu tinha poucos preceptores emergencistas de formação, sabe? É, me deram toda a assistência que eu precisei no R1, mas é, eu vi muito mudança dentro da nossa residência hoje, que a nossa grade ela tá a fixa, tá 100% com emergencista. Quando eu entrei eu tinha 2 emergencistas só na escala. Hoje de segunda a sexta é full emergencista a grade fixa, né? E aproveitando esse assunto, como que tá essa questão da grade de vocês? Você falou que você tinha 3 preceptores emergencistas, né? É, tá de segunda a sexta, tem dias que fica com outros preceptores que não é emergencista. Como que tá funcionando? Hoje a gente tem uma preceptora que não é emergencista, ela é clínica, né? Ela tem RQE de clínica. De segunda a sexta, basicamente todos os dias a gente tem emergencista, porque nossa RT é emergencista, né? Então ela tá lá todos os dias. Mas a gente tem o Guilherme e a Cristal, que são emergencistas de formação. A Cristal na terça e o Guilherme normalmente nos outros dias. Uhum. E a Gabi, que é a nossa outra preceptora, que ela é clínica, tá também junto com o Guilherme normalmente, junto com a Cristal. O dia, se porventura acontece algo, tipo assim, não tem preceptor e a RT foi, tipo assim, já terminou o horário e tal, aí normalmente libera, porque a gente sabe que não pode ficar sem, né? Então, mas assim, o que que a gente faz muito? Os meninos, os R2 de clínica, como eles estão terminando, a gente já puxa ele para trabalhar no pronto-socorro, que aí eles vão ter clínica também
para pelo menos, se eu porventura passar o plantão e tudo mais, a gente ter outro preceptor com RQE que possa nos acompanhar. Uhum. Então, hoje a gente tem a Carol, que em teoria ela não é uma preceptora formal. Ela rodou com a gente em janeiro, terminou a residência de clínica em março. O Gustavo já contratou ela para trabalhar com a gente. E aí, tipo assim, o chefe, o Guilherme, passou o plantão, ela pegou, a gente continua. Uhum. Entendeu? A gente não sai. Mas a gente, assim, acontece dias de não ter um emergencista na assistência mesmo, que aí é o dia que tá só a Gabi, que ela é clínica. Mas a Muri, como RT, fica lá junto. Então, ela também faz parte disso. Legal. E E, Rômulo, eu queria perguntar para Yasmin sobre quem quer entrar no Hugo em medicina de emergência. Por onde que faz a prova? Como é que é o processo seletivo de vocês? O nosso processo seletivo é pela SES, SEGO. Esse ano foi feito pelo Instituto Verbena, que é o da UFG. Já teve a prova, se não me engano, foi em novembro. Aí agora já começou a sair os primeiros resultados. Inclusive, ontem saiu já o resultado final, aquele preliminar. Agora vamos ver se os 3 primeiros vão ficar mesmo, se não vão. Agora é aquele negócio. Roda a lista e não sei o quê. Mas enfim, SEGO pelo Instituto Verbena, para entrar no Hugo. Que você quer deixar de mensagem aí para os seus futuros R1s? Vem que a água tá quentinha. Mentira. Mas assim. Mas assim, venha com disposição, com vontade, vontade de crescer junto. Eu acho que essa é a mensagem de quem vai entrar. Você vai crescer como profissional, você vai crescer como pessoa, você vai crescer como. Você vai sair emergencista, mas venha disposto a crescer em conjunto com o programa. Isso eu respondo muito para quem às vezes manda mensagem no Instagram que vai assumir a vaga, não vai. Porque isso eu falo assim, cara, o programa não é 100% e você não vai encontrar um programa 100%. A gente está escrevendo o programa junto com os nossos chefes. Então, quem for vir, saiba que vai ter percalços, que eu acho que isso é em qualquer lugar. Mas a gente está crescendo, a gente hoje é muito mais reconhecido dentro do hospital. É só você pegar as listas de candidatos. Quando eu entrei era tanto, quando os meninos entraram era tanto, hoje a gente teve muito mais. Então a gente vê que as coisas estão caminhando. Mas venha com disposição, a água até quentinha mesmo, pode vir. Vai trabalhar Legal. muito, mas é cara, e bom. tem uma coisa que a gente sempre pergunta, né, Fer, e eu acho que não dá pra não falar, até porque comentando nele o tempo todo, a gente sempre pergunta se o coordenador é emergencista. Essa resposta eu já sei, que o coordenador de vocês é o Gustavo. O Gustavo é emergencista do Santa Marcelina e foi da Primeira primeira turma, turma, né? O inclusive. Gustavo foi da primeira turma. Então acho que isso é um negócio muito legal, assim, cara, porque pô, o pessoal fica pensando, pô, vou entrar numa residência nova, será que eu vou sair bem formado? Não vou. O Gustavo é coordenador daí hoje, passou por todas as dificuldades de ser de primeira turma aqui em São Paulo e é um dos emergencistas mais brilhantes que eu conheço. Ah, porra, excelente em todas as áreas, sabe? Muito de trauma, clínica, neuro. O cara é um monstro, é um baita gestor, um reconhecimento assim absurdo. E imagino que a relação de vocês com ele aí deve ser muito legal, um acesso fácil. E Muito deve ser muito próximo. bom um emergencista que foi de primeira turma montando um programa, né? Porque ele viveu todas as dificuldades, né? Sim. Inclusive, às vezes, quando os meninos ficam com aquela angústia, acho que pelo fato de eu ser mais velha, eu já tenho mais assim, eu não estresso muito, não. Porque assim, porque isso? O programa tá assim, eu falo, gente, vai lá na sala do Gustavo, conversa com ele, porque assim, é igual você falou, pra mim ele é uma das pessoas mais brilhantes que eu já vi. Ele foi o nosso supervisor, sim, supervisor não, ele foi nosso preceptor no comecinho, antes de tudo. Cara, ele é monstruoso como emergencista. Não tô nem dizendo como gestor, tô dizendo como emergencista. O cara é, sim, fora do normal.
E foi primeira turma. Então, assim, todo mundo, porque o programa não tá bem estabelecido, porque eu não tenho emergencista todos os dias. Eu falei assim, o cara passava com o pessoal da clínica. O cara passava, tipo assim, ele procurou todos os caminhos até chegar onde ele chegou. Então, assim, eu falo muito isso. Eu falo assim, gente, a gente tem um exemplo nosso aqui de que funciona. Calma, vai dar tudo certo. E, tipo assim, e ele é um cara fora da curva, na parte de gestão, extremamente acessível, assim, não tem um dia que você fala assim, eu preciso conversar com você, tipo, de qualquer coisa. Aí ele fala, vamos lá na minha sala tomar café. Aí a gente vai lá, conversa, expõe. Então, assim, e foi muito importante a mudança dele de ser supervisor do PS também, né? Ser o coordenador. Porque ele puxou a sardinha pra gente. Trouxe protagonismo, né? Exato. Num estado onde a gente não existia, hoje o coordenador do PS é um emergencista e o protagonismo da sala de emergência está sendo nosso, está sendo galgado para ser nosso quase que full time. A gente não tem mão para isso. Falta literalmente número para isso. Mas ele trouxe muito isso. Então, é muito bom. E é muito bom saber que ele foi da primeira turma e chegou onde chegou e está construindo um programa, a gente ser da primeira turma e está construindo junto. Eu acho que isso é um incentivo, na realidade. E eu acho que, não sei qual que é a percepção sua, Rômulo, eu agora caminhando aí para me formar, a gente sempre vai sair com alguns gaps da residência, por mais que a gente tenha, eu peguei um programa mais estruturado, não fui primeira turma, gaps vão sempre existir, até porque a residência acaba, porque são os 3 anos, mas depois disso a gente vai continuar estudando, a gente vai continuar se aperfeiçoando. Não tem como a gente dominar a medicina de emergência em 3 anos, porque é muita coisa. Então, assim, os gaps eles sempre vão existir. E Yasmin, agora para a gente já caminhar pro finalmente, conta aí pra gente um caso, alguma coisa, alguma intervenção que você fez e que mudou o desfecho do paciente. Cara, teve uma paciente que chegou, eu tava rodando de R1, né, no pré-S, isso em dezembro de 2024. Eu cheguei, aí, como diz, eu brinco, a gente chega, já passa olhando os monitores, escutando os barulhos para ver se não tem uma saturação que tá batendo mais baixa, que ele já tá... Aí eu olhei pro aquário e vi uma paciente com um monte de bomba, droga vasativa no talo, com o rosto todo machucado, uma senhora, eu falei assim, e ela lá, né? Não, chegou 6h30, é um trauma grave, não foi pra tomografia, tá? Falei, tá bom, né? E com rocurônio. Aí eu falei, gente, rocurônio, tem uma coisa errada nisso aí. Por que essa paciente tá difícil de ventilar? Não tem porquê, né? Beleza. Aí trouxe ela pro box. E a físio lá, né? No hambúrguer. Que trem duro. E eu vendo de longe, assim, o pessoal da cirurgia geral tava mais em cima, porque era deles. E eu vendo a mulher ficando... Eu falei assim, gente, essa mulher não tá com pneumotórax, nada do tipo, porque o efizema tá crescendo, entendeu? Eu tava vendo. E a físio com muita dificuldade pra ambusar. Aí, aquele rucurônio fazendo efeito de nada. De repente, ela parou. De repente, assim, né? Sempre o de repente ela parou. Mas ela parou. E aí, a gente assumiu a parada, que eu digo, a equipe da medicina de emergência assumiu a parada. Eu falei pro meu chefe, eu falei assim... E meu chefe tinha acabado de chegar. Tipo assim, eu cheguei 7, essa mulher foi pro box 7h20, o meu chefe chegou. Eu falei assim, aí eu virei pra ele e falei assim, vamos fazer descompressão bilateral. Porque não tem outro motivo. Porque fez o FAST negativo, e pererê, pererê, e a mulher... E foi assim, e tava lá, ó, e fazendo massagem. A gente fez psss. Ela voltou. Então, assim, foi um caso que ficou marcado, porque eu achei, pra mim, foi muito bacana, porque eu vi, eu no meu R1,
consegui fazer o diagnóstico de que a parada dela era por pneumotórax. E a gente conseguiu tirar o rocurônio, ela voltou, ela ventilou, Então, assim, e foi muito bacana, porque assim, ali eu virei pro meu chefe e falei assim, nossa, hoje realmente a gente se sentiu emergencista. Hoje eu achei bacana, hoje eu achei legal, porque foi um de um lado, outro do outro. Eu fui de um lado, no caso, a Lorena, que é a R3 de Anápolis, estava lá também. Ela foi pro outro tórax, porque a gente não sabia. A gente não, só tinha uma suspeita muito forte. Eu fui para um lado, ela foi para o outro, era no meu lado. Na hora que eu fiz a descompressão, foi pss, e ela voltou. Então, assim, foi um caso que me marcou. É um caso bobo, mas, assim, a gente vê a diferença da intervenção. Às vezes, se a gente não tivesse assumido, ela não voltaria porque não teriam feito o diagnóstico diferencial. Que a partir do momento que é uma paciente de trauma, você bota um rocurônio, você já fica assim, pô, não é pra estar um rocurônio numa paciente que eu acabei de entubar por trauma. Rocurônio em bomba? Não faz sentido. Então, me marcou, assim, nesse caso dessa paciente. Infelizmente, a longo prazo na internação, ela teve um desfecho desfavorável a longo prazo, mas ali a gente conseguiu reverter e conseguiu levar para tomografia, enfim, fazer a nossa parte, né? E a última pergunta é: qual a habilidade que você acha que é essencial para o emergencista? É o reconhecimento precoce daquele paciente que está no limbo e que está esquecido. Porque o muito ruim, todo mundo vê. O que tá bom, todo mundo vê. Mas o que tá ficando ruim é onde a gente come bola. E eu acho que esse feeling é o mais importante. Porque assim, é igual eu falo muito com os meninos. Cara, procedimento você aprende, é muito. É mecânico. A partir do momento que você aprendeu a fazer, e você fazendo em repetição, aquilo vai se tornando mecânico. Agora, isso de você bater o olho no paciente e falar assim: esse cara não tá bem, eu não sei o que que é, não, mas ele não tá bem, vamos em cima dele, vamos olhar antes do negócio ficar muito ruim e eu perder o timing de resgate, enfim, do que for. Eu acho que essa é uma habilidade que faz muita diferença para nossa especialidade. E eu sinto que é uma habilidade nossa. Eu não sinto isso em nenhuma outra especialidade. De verdade, assim mesmo. A gente tem muito convívio com as outras especialidades dentro do PS. E eu sinto que isso é uma coisa específica, parece que nosso mesmo, assim. É a visão do vai dar ruim. Não sei o que é, não sei o que ele tem. Ou às vezes até posso saber, mas assim, esse cara não tá bom. Mas eu acho que entra um pouco dentro do mindset do emergencista, né? É, A gente aprende a pensar nisso, né? A identificar o paciente que vai evoluir de forma grave. E é difícil, muito difícil, cara. Tem uns pacientes que dão uma rasteira na gente de vez em não. quando. E eu acho que a gente nunca aprende full. A gente sempre vai aprender, infelizmente, com algum que a gente comeu bola. Alguma Exato. coisa diferente que a gente comeu bola. Cara, nossa, não vi por tal coisa. Mas para mim eu acho que é o grande diferencial, assim, às vezes que a gente vive dentro, lógico. A gente vê que o manejo do paciente manejado pelo emergencista do momento que ele entra até o momento que ele vai para UTI, enfermaria, é muito diferente até o que o paciente vai ter de prognóstico. Mas eu acho que a habilidade de você reconhecer precocemente mais ou menos padrões acho que é o grande diferencial, assim, para mim, pelo menos. Legal. E Yasmin, se o pessoal quiser encontrar vocês nas redes sociais para trocar uma ideia, saber mais algum outro detalhe aí do programa de residência, onde que eles podem encontrar? Temos o Instagram, né? O arroba Emergência Hugo. Ou de Arroba bola? Emergência Hugo. Tá lá. A gente responde a maioria que entra em contato com a gente. Postamos algumas coisas de um pouquinho da nossa realidade lá e tudo mais. Mas só procurar a gente Show. lá. Doutor Rômulo, mais alguma coisa por hoje? Cara, da minha parte, não. Vamos ver se a Yasmin tem mais alguma coisa aí pra falar. Quer dizer mais alguma coisa? Deixar mensagem pros seus futuros R1s?
Algo que queira comentar? Não, acho que falei muito já. Nossa, como dizia, já passando da 1 hora que você tinha falado. Não tem Mas problema. é aquilo que eu falei. Bem, a água tá quentinha. A gente é legal e vocês vão viver momentos muito bons e momentos marcantes. E vão sair com excelentes profissionais. Isso aí eu tenho certeza. Maravilha. Eu agradeço demais aí a participação. Ficamos felizes de conhecer outras realidades, ainda mais saber, né, que tem essa intersecção aí do Hugo com o Santa Marcelina por meio do Gustavo, que é um cara que a gente admira demais. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!